Pedro, seu preguiçoso, esse porco é o seu pagamento de hoje. Se o senhor acha que é isso que mereço, eu aceito. Na vasta fazenda de João Vitor, um bilionário conhecido por sua rigidez e humor ácido, nada passava despercebido. Cada funcionário, cada animal e cada detalhe do curral eram monitorados com um olhar afiado e crítico. Entre os trabalhadores, Pedro, um jovem humilde e trabalhador, se destacava pela dedicação, mas vivia na corda bamba, pois qualquer deslize era motivo para a bronca do patrão. Certo dia, João Vitor estava de mau humor. Uma pequena falha de Pedro foi a gota d'água. Chamou o rapaz até o escritório com um sorriso torto, cheio de malícia. Pedro, você anda distraído demais. Hoje vou te dar uma lição especial. Pedro, cauteloso, acompanhou o bilionário até o curral. João Vitor apontou para o que parecia ser o pior porco da fazenda. Magro, com manchas, pelagem áspera e um olhar que parecia mais triste do que esperto. Esse é o seu pagamento de hoje, disse João Vitor, rindo de forma sarcástica. Cuide bem dele. Pedro olhou para o porco, depois para o patrão, sem entender direito. Mas, como sempre, manteve a calma. Sim, senhor. Enquanto João Vitor ria, acreditando ter feito uma piada memorável, Pedro já começava a pensar no que poderia fazer para cuidar daquele porco da melhor maneira possível. Mal sabia ele que aquele animal, aparentemente sem valor, guardava um segredo que mudaria a vida de todos na fazenda. Pedro levou o porco chamado Bolinha, pelos empregados mais antigos, para um canto tranquilo do curral. Diferente do que João Vitor imaginava, o animal não era preguiçoso nem inútil. Com inteligência e curiosidade, Bolinha seguia cada passo de Pedro, como se entendesse que aquele jovem humilde era quem realmente se importava com ele. Pedro começou a cuidar do porco com atenção. Dava ração especial, limpava o curral com cuidado e até conversava com ele. Pouco a pouco, Bolinha começou a se destacar. Seu pelo começou a brilhar, seu corpo ganhou força e ele se tornou o centro das atenções do curral, embora ninguém soubesse o verdadeiro motivo. O segredo estava prestes a ser revelado. Um juiz do maior concurso de animais premiados do país, que estava visitando a região, ouviu falar de um porco especial em uma fazenda próxima. Curioso, ele apareceu sem aviso, andando pelo curral e observando cada animal com atenção. Quando seus olhos pousaram em Bolinha, o juiz quase não acreditou. "Este é o porco campeão do concurso", exclamou surpreso. Ele ganhou o maior prêmio da categoria, avaliado em centenas de milhares de reais. O choque de Pedro foi imediato. Ele nunca imaginou que aquele animal simples que recebera como pagamento poderia ser tão valioso. Mas antes mesmo de processar a notícia, o maior impacto aconteceu. João Vitor apareceu no curral, acompanhando o juiz por curiosidade, e viu a cena. Seu empregado humilde segurando o porco premiado, enquanto todos olhavam com admiração. O bilionário ficou pálido, com o riso sarcástico desaparecendo, substituído por incredulidade e vergonha. Pedro, ainda sem entender completamente, olhou para o patrão e disse com simplicidade: "Senhor, eu apenas cuidei dele como qualquer animal da fazenda." Parecia que precisava de alguém que acreditasse nele. João Vitor engoliu em seco. Aquela simples piada havia se transformado em uma lição inesperada. E cara, o silêncio tomou conta do curral por alguns segundos. João Vitor, o bilionário orgulhoso, sempre acostumado a ter o controle de tudo, sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele, que havia tentado humilhar Pedro com o pior porco da fazenda, agora via seu empregado humilde segurando nos braços o campeão do país. E não era um prêmio qualquer. Eram centenas de milhares de reais, reconhecimento nacional e a certeza de que Pedro havia conseguido algo que ele próprio nunca imaginara. João Vitor não sabia para onde olhar. O riso malicioso desaparecera completamente, substituído por uma mistura de choque, raiva contida e constrangimento. Ele engoliu em seco e respirou fundo, tentando organizar as palavras. Isso é impossível!" gaguejou, quase sem acreditar. Pedro, por sua vez, mantinha a calma. Ele olhou para João Vitor e disse com tranquilidade: "Senhor, eu apenas cuidei do porco.
Dei comida, atenção e carinho. Parecia que ele precisava de alguém que acreditasse nele. O bilionário arregalou os olhos. Ele nunca tinha ouvido nada parecido. Durante anos, acreditou que apenas dinheiro, status e poder determinavam valor. E ali estava a prova viva de que ele havia subestimado tanto Pedro quanto o porco. Os empregados, que assistiam à cena em silêncio, começaram a cochichar e depois a rir baixinho. Alguns não seguraram e começaram a rir alto, imaginando a situação. O bilionário que tentava passar por cima de Pedro, agora humilhado diante de todos pelo próprio gesto. João Vitor, tentando manter um mínimo de autoridade, disse com voz firme: "Então, você com nada conseguiu algo que eu..." Ele parou, incapaz de completar a frase. Pedro apenas sorriu e olhou para a bolinha. O porco, como se entendesse a tensão, deu uma pequena grunhida e balançou o rabo, parecendo orgulhoso. A cena era quase cômica. O bilionário perplexo, o empregado humilde e sereno e o porco campeão exibindo sua presença. O juiz do concurso, percebendo o momento, interveio. "Senhor João Vitor, o prêmio está oficialmente destinado a quem cuidou e valorizou o animal. É mérito de Pedro", disse ele, entregando o certificado e explicando cada detalhe do julgamento. A notícia se espalhou rapidamente por toda a fazenda e até pela vizinhança. Todos começaram a aplaudir Pedro, que não acreditava na própria sorte. João Vitor tentou protestar, mas não havia argumento. Tudo estava registrado: o porco premiado, o certificado oficial e o fato de que Pedro havia demonstrado dedicação, paciência e inteligência. Enquanto isso, João Vitor teve que engolir o orgulho e admitir que havia errado. Durante anos, havia acreditado que riqueza e poder eram suficientes para controlar tudo. Mas ali estava uma lição clara: dedicação, cuidado e atenção podem superar status, dinheiro e até arrogância. Pedro, emocionado, se virou para todos e disse: "Às vezes, o que parece ruim ou sem valor só precisa de alguém que acredite. Eu cuidei do Bolinha como qualquer animal, e olha onde isso nos trouxe." Aquele dia mudou a dinâmica da fazenda para sempre. João Vitor, que antes se orgulhava de mandar e humilhar, começou a ver Pedro com outros olhos. Respeito. E Pedro, humilde e inteligente, passou a ser mais do que um empregado. Tornou-se um exemplo de dedicação, paciência e humildade. E Bolinha, o porco que todos subestimaram, tornou-se uma estrela. Cada grunhido, cada passo, parecia dizer: "Eu sabia que meu valor seria reconhecido." A notícia de que Pedro havia cuidado do porco campeão se espalhou rapidamente. Funcionários, vizinhos e até curiosos das cidades vizinhas começaram a chegar à fazenda para ver de perto aquele animal que havia mudado a vida de um jovem humilde. João Vitor, ainda incrédulo, observava a cena com um misto de orgulho ferido e respeito relutante. Nunca havia imaginado que algo tão simples pudesse gerar tanto impacto. O juiz do concurso reuniu todos no celeiro para a entrega oficial do prêmio. Pedro, nervoso e emocionado, segurava a Bolinha firme nos braços, enquanto o bilionário tentava não demonstrar a vergonha. O juiz começou a falar: "Senhoras e senhores, este é um momento histórico. Este porco, chamado Bolinha, foi escolhido entre centenas de competidores de todo o país. Mas o mais importante não é apenas a sua aparência ou genética, mas o cuidado, dedicação e atenção que recebeu. É por isso que o prêmio deste ano vai para Pedro, que cuidou dele com paciência, carinho e amor." Um aplauso estrondoso tomou o celeiro. Pedro mal conseguia acreditar. Ali estava, diante de todos, segurando o porco que havia mudado sua vida. O prêmio, uma quantia surpreendente em dinheiro, reconhecimento nacional, troféus e certificados oficiais. Mas, acima de tudo, a prova de que esforço e dedicação valem mais do que qualquer aparência ou julgamento precipitado. João Vitor finalmente se aproximou, respirando fundo. "Pedro", disse ele, tentando organizar as palavras, "eu subestimei você e, de alguma forma, subestimei Bolinha também. Parabéns, você mereceu cada centavo deste prêmio." Pedro sorriu, olhando para o bilionário. "Obrigado, senhor."
Mas acho que a maior lição aqui é de todos nós. Nunca subestime alguém ou algo apenas pela aparência. Enquanto isso, Bolinha, o porco campeão, parecia entender toda a importância do momento. Ele balançava o rabo, fazia pequenos grunhidos e até parecia sorrir, como se estivesse orgulhoso de si mesmo. Os funcionários riam, comentando entre si. Quem diria que o pior porco do curral se tornaria o maior campeão? Nos dias seguintes, a vida na fazenda mudou completamente. Pedro passou a ser respeitado por todos e passou a ganhar mais responsabilidades, sempre acompanhado de Bolinha, seu fiel amigo. João Vitor aprendeu a lição mais valiosa de sua vida. Nem sempre dinheiro e status determinam valor. Muitas vezes, dedicação, cuidado e humildade fazem toda a diferença. A história termina de uma forma inesquecível. Pedro segurando Bolinha, todos os funcionários aplaudindo, João Vitor sorrindo constrangido e o porco posando como verdadeiro campeão. Então, a tela se aproxima de Pedro, que olha diretamente para a câmera e diz: "E lembre-se, nunca subestime ninguém, nem um empregado, nem um porco." Se você gostou desta história incrível de surpresa, justiça e reviravolta, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Até a próxima história.